Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe vocês através da internet. Estamos mais uma vez reunidos para termos mais uma porção das Escrituras, né? Nós vamos aproveitar para lermos a Bíblia. Deus abençoe os irmãos em Londrina. Amanhã, se Deus quiser, estaremos transmitindo ali em Londrina o nosso culto de Santa Ceia às 20 horas, né? Deus abençoe, te convida a todos para estarem conosco no endereço que nós postamos na internet. E no sábado teremos o culto em Santa Maria do Eval, ali com os irmãos. Já avisamos a todos para estarmos reunidos e adorar o Senhor. Lembrando de orar pela Lídia, São Leopoldo foi, acho que está nas notícias, né? Sobre a dengue, e a Lídia, febre muito alta, ela até teve que ficar 3 dias em casa sem poder trabalhar, né? Lembrar dela na oração. Semana passada foi a irmã Suzana, né? Hoje ela ficou para cuidar da Lídia. A irmã Suzana teve bem mal mesmo da dengue, né? Do mosquito. Como eu digo, né? Vocês se cuidam, né? E limpe, higienize a casa, detetize, porque é praga. Eu estava lembrando do terceiro selo, né? A partir do parágrafo 120, ali, irmão Brano disse: se Deus quisesse destruir o mundo com mosquito, ele destruía. Aí eu disse: aí tem um mosquito aí desafiando os governos, né? Desafiando a humanidade. E Deus mostrando assim a fragilidade do homem, né? A fragilidade da ciência, né? Mesmo com bomba atômica não consegue terminar, né? Mesmo com todo esse avanço da ciência, Deus apenas com um mosquitinho, né? Ele diz com pulga, né? Deus terminaria o mundo com pulga, né? Se Deus quisesse. Então você vê a grandeza do nosso grande Deus, né? Nós nada somos, nós somos apenas dentro dessa caixinha aí de carne e osso, se cuidando do mosquito, né? Você vê que veio a Covid também foi um desafio, né? E a Covid só parou porque é muita oração, né? Não foi a ciência, mas a oração, Deus, né? Nossa escritura hoje está em São João, capítulo 3, né? De repente a gente nem termina esse assunto. A pergunta, eu creio que a doutora Mamilene está me ouvindo, ela queria saber o que é nascer de novo. E quando você me fez essa pergunta, eu procurei estudar mais, né? Que eu sempre gostei deste assunto, eu sempre gostei de pregar sobre o novo nascimento, ensinar a igreja o que é o novo nascimento, porque foi a primeira doutrina de Jesus. Depois do milagre em Caná da Galileia, ele trouxe um novo nascimento para Nicodemos. E você não entra nos mistérios de Deus sem primeiro nascer de novo, né? Primeiro você tem que nascer de novo. Eu estou lembrando que o irmão Brana pregou de 3 a 4 mensagens, o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e outra é como receber o Espírito Santo. Parece que essa ele não liberou, essa não foi liberada, como receber. Mas aí depois ele foi falando em várias mensagens como você recebe o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, né? Só que depois que nós saímos aqui do o que é nascer de novo, você não pode trazer a mensagem necessária, você é nascer de novo, sobre o novo nascimento, sem depois trazer adoção, né? Porque a adoção não é o seu nascimento, a adoção já é a posição sua no corpo de Cristo. Então, eu acho assim, muito interessante nós poder estudar sobre o novo nascimento. Irmão Brana prega a mensagem necessária, você é nascer de novo,
E depois o irmão Brana prega uma série de mensagens sobre adoção. Veja, aí é uma série de mensagens sobre adoção, né? E a gente tem que seguir assim a mensagem. E nós estávamos falando agora, a irmã Milene, a pergunta que a senhora me fez me trouxe a trazer uma mensagem: o que é nascer de novo? Aí comecei a estudar, que é um assunto que eu sempre gostei. A mensagem do irmão Brana está tudo dentro de novo nascimento. A Bíblia, toda a Bíblia fala de novo nascimento, desde o Gênesis, né? Criação, fala de novo nascimento. A mensagem que o pastor Osmar pregou é novo nascimento e adoção, né? Porque você não pode falar de novo nascimento sem falar de adoção, né? E são coisas que... A pergunta, o que é nascer de novo? Então, o que é adoção? São coisas simples, mas que são coisas que a gente precisa realmente saber. Em um culto só, o irmão Brana pregou 1.200 mensagens, né? E só a revelação dos selos é que mostrou o que é o novo nascimento. Sem a revelação dos selos, as pessoas não sabiam, não sabia qual era a evidência inicial do Espírito Santo e tudo. Os pentecostais tinham uma ideia, que era falar em línguas, mas quando veio a revelação dos 7 selos, nós ficamos sabendo, né? O que é a evidência, é poder receber a mensagem do dia. Foi a evidência nos dias de Paulo, foi a evidência no dia de Lutero, foi a evidência nos dias de Wesley, é a evidência hoje, né? Aí você tem que saber qual que é a mensagem do dia. Qual que é a mensagem do dia? Por isso, existe o ministério. Existe o ministério quíntuplo. Existem os apóstolos. A apóstolo é a mais alta ordem do ministério, né? Que é aquele que coloca as coisas em ordem. Apóstolos, profetas, depois pastores, evangelistas e mestre. E quando o irmão Brana prega necessário você nascer de novo, ele usa a escritura de São João 3 e usa a escritura de Efésios 4 e 11. Veja que tudo está relacionado com o novo nascimento. Vamos ler São João 3? Deus abençoe vocês através da internet. Eu creio que o assunto é de suma importância também para vocês, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Soberano e amado Deus, nos ajuda com essas escrituras e a mensagem que nos trouxe o teu santo profeta para nós, trazendo a revelação dessas coisas. Toma nas tuas mãos esse pouco de pó e usa como o Senhor queira usar nesse ensino, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos? Agora, Jesus era mestre de Deus, né? E Nicodemos era mestre de Israel. Então era um duelo ali de dois grandes mestres, Nicodemos e Jesus.
Nicodemos estava versado nos ensinos de Moisés. Só que os ensinos de Moisés já tinha caducado depois que Jesus vem, porque Jesus é o cumprimento daquilo que Moisés falou, né? Jesus é o princípio da criação de Deus, né? Ele é o princípio da criação de Deus. Você pode ver que Nicodemos, diante daquilo que Jesus estava afirmando, né? O irmão Brana diz que quando ele diz em verdade, é a mesma coisa de você escrever em letras maiúsculas, né? Ele diz que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Vamos estudando as mensagens. O irmão Brana diz que a palavra ver é compreender o reino, né? Agora, esse nascimento não é um nascimento, não está falando sobre o batismo nas águas. Não. Esse aqui é o nascimento da palavra. Porque o batismo nas águas te faz você um membro da igreja, que te coloca no companheirismo da igreja. O batismo nas águas, onde você recebe o perdão dos seus pecados, que já foram pagos quando Jesus morreu no Calvário. Então nós viemos a Deus através de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O profeta diz: a semente não herda com a palha. Destas três coisas consiste o novo nascimento. Depois, na estatura de um varão perfeito, parágrafo 74, o profeta diz que o novo nascimento produz fé. Ele produz fé. Então, quando você nasce de novo, não é quando você se batiza nas águas. O batismo nas águas não te faz você uma nova criatura. Você desce as águas, sai com a mesma natureza. O profeta batizou um homem que estava fumando, ele saiu das águas e pediu um cigarro, porque ele não tira o desejo de fumar. Você terá que passar por um processo de santificação, porque o batismo nas águas está dentro da justificação pela fé. Isso quer dizer o quê? O profeta usa um exemplo de um vaso de grande valor dentro de um galinheiro todo sujo, e ele foi resgatado, tá, com toda a sua sujeira. Então ali você foi justificado. Não importa o que aquela mulher fez, o que aquele homem fez, né? No momento que você é justificado, você foi julgado por Deus e considerado inocente. Mas você ainda continua sujo, com os desejos, fazendo as coisas erradas. E se você não tem um ensino, Satanás vai explorar essa sua mente. Se você não tem um ensinamento, até você chegar a um novo nascimento. O profeta nos mostra a escritura de 1 João 5 e 7. São 3 que testificam no céu e 3 que testificam na terra: a água, o sangue e a vida. E os 3 concordam em um, não é um. Ele disse: esse nascimento natural, que primeiro rompe a bolsa d'água, depois vem o sangue e por fim vem a vida. Então, a justificação, ainda você está entre, aonde Deus vai trabalhar na santificação. A palavra santificar quer dizer limpo e separado para o serviço. Esse copo, para colocar água, tinha que estar limpo. Então, a santificação
também não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Deus, na santificação, Ele está te limpando por dentro. Nós vemos crente limpo por fora, sujo por dentro. A palavra vem te limpar por dentro. A gente vai pensando muito profundo sobre isso, sobre a mensagem que nós temos ouvido aí por 23 a 24 anos, a mensagem que nós temos ouvido desde os anos 70 com o pastor Joaquim, que foi justificação e santificação, né, que foi primeira e segunda etapa. Nós lembramos também dos judeus. A razão pela qual os judeus não conheceram a Cristo é porque eles ficaram na letra, no radicalismo da mensagem de Moisés. Da mesma forma, nesse dia, quando o profeta de Deus apareceu na América do Norte, também as igrejas ficaram na letra. E eles não puderam reconhecer Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1 a 7, por causa da letra. E a letra mata. E o Espírito vivifica. Então, o problema também hoje, nós temos o povo que a gente não sabe que eles tiveram um novo nascimento. Nós não podemos julgar se teve ou não teve, se receberam o batismo do Espírito Santo ou não receberam. O Espírito Santo produz fruto. O Espírito Santo também tem a evidência. A evidência do batismo do Espírito Santo é você poder receber a mensagem do dia. Agora, quando você recebe a mensagem do dia, você vai produzir os frutos dessa mensagem do dia. Gente, isso é tão maravilhoso. Mas vamos voltar nos rudimentos, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas não vamos ensinar rudimento. Nós precisamos ensinar os rudimentos, porque nós temos tantas pessoas novas aí pela internet, aqui na igreja também, que recém estão dando os primeiros passos, precisa saber o que é a justificação, a santificação, essas 3 etapas da graça. Então, veja só, você começa lá embaixo. É que nós não temos aqui o quadro da estatura de um varão perfeito, mas para você chegar em fé, você tem que nascer. E para você nascer, você precisa ser justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. É aquela criança que está lá dentro do ventre da sua mãe se mexendo. Sinal que ela tem vida. Ela tem vida, há uma vida ali dentro, que depende de outra vida, que é a vida da mãe. Ela depende de outra vida. Se a mãe morre, ela também morre, porque ela depende da vida da mãe. É como aquele cristão que depende da vida da igreja. Agora, quando você nasce, corta-se o umbigo, né? Dá-lhes uma palmada e você chora, aí você recebe o batismo do Espírito Santo. Como? Novo nascimento é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra. O batismo do Espírito Santo é o poder que entra no novo nascimento. É aquele poder que entra ali. Não é aquela vida da mãe. Você não pode depender, você vai depender da vida da mãe 9 meses. Mas depois você precisará de outra vida. É aquela que te espera do seu lado, que é a sua teofania. Ela entra. Aí você grita, você chora, você quer comida. Nicodemo disse, como é que pode suceder isto? Sendo um homem velho, vou voltar a entrar no ventre da minha mãe, nascer segunda vez? Jesus disse, sendo você mestre de Israel, não sabe essas coisas? Falando de coisas terrestres, não me credes? Novo nascimento é coisas da terra, aqui, acontece aqui.
Não acontece no céu, acontece aqui. Falando de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui é onde nós vemos o povo hoje que crê nos trovões, no novo nome, e não nasceram de novo. Eles não nasceram. É que eu falei para vocês, é um estudo que vai longe, não nasceram. Aí você tem a pergunta, como não nasceram? Que fruto estamos produzindo de novo nascimento? Ou ainda somos bebês? Precisamos que trocar as fraldas, ganhar uma madeira na boca, porque o que vemos hoje entre o povo da mensagem é o povo que precisa de uma madeira. Eles precisam ainda daqueles tapinhas nas costas, porque são crianças. Precisa de chupeta, precisa de doce. Agora, quando você chegou na estatura de um varão perfeito, você vai crescendo. Quando você nasce, você tem que crescer. Fé, virtude, ciência. Mas não é a ciência do mundo, é a ciência de Deus. Conhecimento dele. Você está crescendo na estatura. Fé. Que o novo nascimento produz fé. Então, fé é revelação. Por isso o profeta disse que o novo nascimento é uma revelação de Jesus Cristo a você. Você vai crescendo em fé, em virtude, em conhecimento, em ciência, conhecimento de Deus. Temperança. Depois vem a paciência, vem a piedade. Agora, quando você chega na paciência, logo você tem mais um degrau que é piedade. Piedade é ser como Cristo. Aquele corinho que o pastor Osmar canta, tá? Ser como Cristo. Mas você não pode ser como Cristo, explodindo com todo mundo, não tendo paciência. Veja que às vezes nós ficamos anos no degrau da paciência. Paciência sendo provada. Agora, quando você vence ali, e aquela pedra é soldada pelo Espírito Santo, porque essas pedras da pirâmide, elas têm uma solda. Você chega à piedade. Ser como Cristo. E quando você chega à piedade, depois de piedade, você ser como Cristo, vem o amor fraternal, o 7º degrau. E amor fraternal é que nós podemos amar um ao outro. Amar um ao outro. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não há arrebatamento sem amor. Porque depois que nós amamos uns aos outros, aí a pedra de coroa desce, que é o amor de Deus, o amor divino, para poder essa pedra de coroa soldar em cima dessa outra pedra chamada amor fraternal. Então, quando você vê os irmãos separados, intrigados, precisa de quê? Não cresceram. São irmãos, eles não cresceram. De repente tiveram um pouco de conhecimento, tiveram um pouco de fé para a cura, mas ele não está falando dessa fé. Ele está falando de uma fé que muda, que transforma o homem interior, porque esse exterior, esse vai para o pó.
Ele está trabalhando, o profeta pregou a mensagem, o homem interior, ele está trabalhando dentro de você. Deus trabalha dentro, o corvo trabalha por fora. Quando ele vê um corpo, ele começa a bicar por fora. Agora Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer trabalhar no coração. Por isso aí todos esses problemas com as igrejas hoje, porque eles querem trabalhar por fora, julgando pela aparência. Agora veja que Jesus disse, São João capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse não é o nascimento da igreja. Tem nascimento de igreja, mas esse aqui é o nascimento de Deus. Você sente que você nasceu dele. Você ama a ele. Você sabe que é parte daquela família. É como um filho, ele sabe que é parte daquela família. Ele nasceu naquela família, ele tem o sangue daquela família. A mesma coisa é o nascimento espiritual. Você sabe que você pertence a esta família. Quando se fala de nascimento, fala de sangue. Você tem o mesmo sangue do pai. Não tem o sangue da mãe, do pai. Você tem o sangue hoje é a revelação. Por isso ele disse que o novo nascimento é uma revelação. Aí você vai crescendo, se alimentando. Você vai crescendo. Mais tarde nós vamos entrar sobre a lei da adoção. Porque nós pensamos que só por nascer de novo nós entramos. O profeta diz: está enganado, você pode se perder. Porque você pode ter recebido o Espírito Santo não na alma, mas no Espírito. Você recebe no Espírito, mas você continua com as suas razões, você continua com seus arrazoamentos. Tá? Veja, aí você começa a manifestar que você ainda não creu. Veja que Judas Iscariote, ele foi justificado, foi santificado, só não recebeu o Espírito Santo. Mas quando chega nesse dia, ele recebe o Espírito Santo, não na alma, mas no Espírito, porque ele não tinha alma, ele não tinha a alma é vida eterna. Mas nesse dia ele engana em falar em línguas, pular, gritar, ter uma vida boa, pagar suas contas. Tem uma aparência de piedade nesse dia. Agora, quando Deus te sela, é onde Ele desce na sua alma. Nada tira isso de você. Porque aí não é batismo, é selo. Ele batizou e selou. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nessa carne você não agrada a Deus. Nós só desagradamos a Deus nessa carne. Aí vem a pergunta: nasci eu de novo? Sim. É a alma. É a alma. A alma que nasceu. Ela está escondida. Por isso o profeta prega a união invisível da noiva de Cristo. A alma. O reino de Deus não vem com aparência exterior.
Jesus fala em 17 de São Lucas, ele não vem com aparência exterior. Você vai dizer, não, é aquele ali é um cristão, aquela é uma cristã. Não. O novo nascimento produz fé, é revelação na mensagem da hora. É onde você cresce, recebe virtude, recebe conhecimento. Por isso existe os 5 ministérios. Existem os mestres, os pastores para pastorear, os apóstolos para colocar as coisas em ordem. Vós, porém, não estáis na carne, verso 9 de Romanos 8, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o nascimento natural é um processo. O novo nascimento também é um processo. Agora, como eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei? Isaías 64 e 6, mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Tem alguma coisa boa em nós? Não. A única coisa boa que tem em nós é Cristo. É a palavra. É o que tem de bom em nós. 2 Coríntios 5, verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu, é nova criatura. E quando nasce aquele bebê, se limpa ele, porque ele vem todo sujo. O nascimento é uma sujeira, vem tudo sujo. Você não vai querer o bebê sujo. Aí vem o processo da santificação, da limpeza. E aquela santificação é Deus trabalhando em você. Que às vezes você se condena, você que está aí através da internet. Tem pessoas que ainda fumam, tem pessoas que ainda bebe escondido, fuma escondido, né? Joga na loteria escondido. Às vezes é o Espírito Santo revelando você através da palavra. Você ainda é o vaso sujo, foi justificado, foi salvo do galinheiro, é um vaso de grande valor. Mas você fuma, você bebe, você mente, faz negócio sujo ainda. Você não consegue se firmar, entregar os seus dízimos, porque você ainda é um vaso sujo, você ainda é incrédulo. Mas você foi tirado do galinheiro. Você precisa passar agora pelo processo da santificação pela fé. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra, mas não todos. Judas esteve no processo da santificação, mas não foi limpo, porque a sujeira entrou nele. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Então, quando o diabo entrou nele, ele vendeu Jesus. Quando o diabo entrou nele, Pedro negou que o conhecia. Judas disse que conhecia. Pedro negou que conhecia com medo de morrer. Judas para ganhar o dinheiro. Ele disse, não, eu conheço, eu sei quem é ele. Pedro disse, não conheço, eu não sei quem é este homem. Você vê a diferença? Agora, Pedro ainda não tinha nascido de novo. Por isso ele negou. Mas quando ele nasceu de novo, ele ainda se alimentava no ventre. Quando ele nasceu de novo, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Quando ele nasceu de novo.
Você pode ver que depois ele escreve sobre também essa estatura de um varão perfeito. Ele é que fala de fé, de virtude, de ciência, de temperança, de paciência, piedade, amor fraternal. É Pedro que fala isso na sua segunda carta, no capítulo 1. Mas antes de nascer, ele negou. E ele era pregador. Ele era apóstolo e não tinha novo nascimento. Por isto, no novo ministério, Jesus proibiu eles pregarem até que recebessem o Espírito Santo. O velho ministério, eles pregaram sem ter o Espírito Santo. Agora, no novo, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus mandou eles ficar em Jerusalém até que fosse cheio do Espírito Santo. Eles não podiam sair dali. E no 10º dia, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro saiu pregando, todos saíram pregando por todas as partes, mas foram proibidos. Quantas pessoas hoje pregam sem ter sido cheio com o Espírito Santo? Cheio. Na contagem regressiva, eu estou com vontade de nós prosseguir esse estudo, porque vai surgindo muitas perguntas. Há tantas coisas de que poderíamos falar aqui. Eu tenho uma lista anotada que me levaria 2 horas para passar por ela, diz o irmão Brana. 36, parágrafo. Aproximadamente, e escritura para auxiliar isso. Se você deseja alguma delas aqui para anotar, como 1 João 5 e 7, mostra o nascimento natural e espiritual, e assim sucessivamente, água, sangue e espírito, 3 no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 são um, são 3 que concordam na terra, eles não são um, mas eles concordam em um na terra, que são água, sangue e espírito. Veja, água, sangue e espírito, como o nascimento natural, tipifica isso. É só você pegar o nascimento natural e pega o espiritual. É a mesma coisa. Nasceu vivo. Tem uns que nascem morto, é aborto. Nasceu, o umbigo já é cortado e ele tem que chorar por comida. Ele tem que chorar porque está sujo. Ele quer ficar limpo, ele quer um banho. E aí então aquela criança chora. Está com fome e ela chora. Quer comida. Agora, quando cresce, chega a hora de ir para a escola. Você veja, o natural explicando o espiritual. Para quê? Para aprender. Vai para a escola para aprender. E assim nós, no espiritual, fazemos a mesma coisa. Viemos à escola, viemos à igreja para aprender. Ouvimos a mensagem para aprender, para nos alimentar, para crescer, para chegar naquela estatura perfeita de um varão. Porque quando você chega na estatura perfeita, você está pronto para o rapto. Olha, então se um homem firma no pensamento de tudo que você tem que ter é somente justificação, ele está errado, é errado, ele tem que estar errado. Então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isto é tudo, somente arrepender e receber o Espírito Santo, isso continua errado. Porque você tem que ter a santificação para limpar isto antes do Espírito entrar. Se você não o faz, você omite o sangue. Vê? E o novo nascimento, como o povo diz, que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Agora, isso está errado. O batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. Novo nascimento é quando você é nascido de novo.
Mas o Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento para uma obra. Você sabe por que você está firme? É porque o poder entrou no nascimento. Ele entrou. Você tem vida. Você vai crescendo, seus olhos vão se abrindo, você começa a ouvir, enxergar. Aquele poder entrou nesse nascimento. Então, o Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo. Novo nascimento, 38. Você tem um novo nascimento por estar crendo no Senhor Jesus Cristo, vê? Em ter fé e aceitando-o como seu Salvador. Isso é nascer, veja, porque você tem passado da morte para a vida. Agora, se você quer mover-se para trás, tome São João 5:24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Vejam, ele possui vida porque ele crê. E aquele mesmo grupo teve que passar no Pentecoste para ser batizado com o Espírito Santo, correto? A Grande Comissão 47. Então, nós temos que lançar fora os raciocínios. Se cremos em Deus, devemos nascer de novo, e quando o homem é nascido de novo, a sua natureza torna-se a de seu pai, Deus. Deus não tem poderes de argumentação. Você nasceu, terminou os argumentos, os raciocínios, os eu acho, eu penso. Você nasceu, você não vai discutir, você vai dizer amém. O Espírito Santo diz amém à sua palavra, porque é sua palavra. Ele está em você dizendo amém. E a era do amém, essa era de Laodiceia, ele simplesmente fala e pronto. E nós nos tornamos seus filhos. Não é de se admirar que as pessoas não possam crer no sobrenatural. Elas não têm nenhuma força com a qual crer. Elas tentam argumentar, você nunca obterá isto. Apenas creia nisso. Deus disse assim, então está determinado. Veja que Nicodemo disse, como é que pode suceder isto? Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas. Nós tivemos uma mensagem por 40 anos. 40 anos, uma mensagem. Por isso São Paulo disse em Hebreus capítulo 11, sem nós eles não são aperfeiçoados. 40 anos e Deus vem e batiza uma pessoa com o Espírito Santo. É aquela pessoa que comeu o livrinho. Quando você come o livrinho, aí você recebe o batismo do Espírito Santo, que é o poder que entra no nascimento. Porque na primeira e segunda etapa você teve o nascimento. Agora, quando você conhece a terceira puxada é o batismo do Espírito Santo. 7 trovões é o batismo do Espírito Santo, que entra nesse nascimento. E aí nós já estamos entrando numa coisa mais profunda. O novo nascimento e a lei da adoção. Aí nós vamos ter que entrar um pouquinho sobre essa adoção. Porque há muitas pessoas que nasceram de novo e não vão nesse rapto. Eles nasceram de novo. Por que eles não vão nesse rapto? Eles tiveram a mecânica, mas nunca tiveram a dinâmica. Esse Espírito Santo nunca entrou naquele nascimento. Nós vemos que a irmã Raite Mose recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo entrou naquele nascimento, novo nascimento dela. Ela pôde dizer a coisa certa. E nos dias do irmão Brana não foram muitos no arrebatamento? Não, ele disse que se tivesse uma dúzia, ele estaria surpreso. Ele disse, mas se um de Jefferson viu subir, sou eu. Você tem que crer assim. Senão você vai estar apenas tentando.
você não tem a convicção. Você tem que ter a convicção. E você é criado numa casa, você nasceu ali, você fala o mesmo idioma daquela casa, você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos. Você está crescendo na estatura perfeita de um varão. Agora, quando eu não reconheço meu irmão, minha irmã, eu não fui criado naquela casa. Tem algo errado com esse nascimento. Tem algo errado com esse nascimento espiritual de muita gente, que não reconhece seus irmãos, não reconhece a mensagem do dia, a mensagem da hora. Tem algo errado. Você vê que tinha algo errado com Pedro, né? Não conheço esse homem. Não, mas tu fala igual a ele. Primeiro veio uma criada, né? Depois 2 homens. Disse, não, nunca vi, espraguejou ainda. Não, ele não tinha nascido, não tinha recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha entrado naquele nascimento, porque ele estava crendo no Senhor Jesus. Agora, quando o Espírito Santo entrou naquele nascimento, ele não tinha medo de nada. Não tinha medo de morrer, nada. O amor lança fora o medo. Em certa ocasião, Jesus disse, aquele que não nascer de novo, na mensagem discernindo o corpo do Senhor, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou compreendê-lo. E o reino de Deus está em vós. Apocalipse 10, 1-7, nos dias do irmão Brana, era o reino de Deus. Naquele dia, era o ministério do esposo. Nesse dia, Apocalipse 10, 8-11, é o reino de Deus, o ministério da esposa. Isso aqui vai até o arrebatamento. Você nasce nessa mensagem da hora hoje. Você nasce nessa mensagem. Você diz amém a essa mensagem. Aí nós encontramos os desafios hoje. Daqueles que crê parte da mensagem, aqueles que crê toda a mensagem. Agora, o sinal é você poder receber toda a mensagem da hora. Isso aí é a evidência de você ter recebido o Espírito Santo. Você estude a mensagem, o sinal. Que depois do selo foi uma das mensagens mais inspiradoras que o profeta de Deus pregou. Foi a mensagem, o sinal. Estude ela primeiro. Pegue necessário você nascer de novo e a mensagem, o sinal, estude. Não fique dizendo coisas sem você ter um conhecimento, sem você ter um aprendizado, uma revelação. Então ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou compreendê-lo. Ver é compreender. Em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que não nasça de novo. Tem que nascer de novo para discernir. Aí nós chegamos num tempo de adoção. Veja que agora nós chegamos no tempo de adoção. Nós vamos seguir um pouquinho com a mensagem do novo nascimento. Mas aí nós chegamos naquele tempo de adoção. Posição. Esse é o tempo de adoção. Nós recebemos a mensagem, porque quando o mensageiro vem, ele deixa uma mensagem. O mensageiro, ele deixa a mensagem. Ele não ajunta o povo, ele deixa a mensagem. Elias fez a mesma coisa, Eliseu, o irmão Branda deixou a mensagem. Ele não reuniu o povo, ele deixou a mensagem. Ele deixou a mensagem com um ministério. Veja, esse é o último ministério da esposa entre os gentios. Deus visitou os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, hoje é um tempo de adoção. Então, eu digo a vocês, vocês nasceram nessa mensagem.
que foi pregada há 24 anos. Vocês nasceram. Agora, muitos estão precisando do batismo do Espírito Santo para entrar nesse nascimento. Vocês estão compreendendo? Agora, depois que entra nesse nascimento, você cresce em fé, em revelação, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, você vai crescendo. Agora, quando aquele filho chegava a determinada idade, nas leis do Antigo Testamento, por quê? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere do servo. 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menino, isso pode ser pastor, evangelista, membro antigo de banco. Enquanto ele é menino, nada ele se difere do servo. Ele, não, vamos dizer, o servo é aquele denominacional que ele julga, mas ele nada se difere. Ele ainda é menino, ele precisa ser criado com tutores e curadores. Ele precisa ser doutrinado. Agora, quem são os tutores e curadores hoje? É o ministério. É o ministério. São os pastores, são os apóstolos, os evangelistas. É o ministério quíntuplo. Porque o ministério quíntuplo é o Espírito Santo. O irmão Brana disse, os tutores e curadores é o Espírito Santo. E ele tem que dar um relatório ao pai, porque ele deixava na mão de um tutor. Alguém para lhe instruir, lhes dar todo tipo de escolaridade, ver como aquele menino se desenvolvia, se ele tinha condições de cuidar dos negócios do pai. Agora, imagine só, você vai julgar as 12 tribos de Israel. Você sabia disso? Está em São Lucas, capítulo 21. Vós julgareis as 12 tribos de Israel. Vocês vão julgar o mundo. 1 Coríntios, capítulo 6. Então, você tem que chegar a ser recebido como filho. Você vê que Jesus, depois de 30 anos, de duras provas, Deus o levou no lugar alto, no Monte da Transfiguração, levou ali 3 testemunhas, da terra e 3 do céu. Ali estava Pedro, Tiago e João, e ali estava Elias e Moisés e Jesus. E uma voz veio da nuvem e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois de mais de 30 anos de dura prova, Deus levou Brana dentro daquela nuvem, 28 de fevereiro de 1963. E ali ele foi o filho adotado de Deus. A ele ouvi. Hoje nós ouvimos a ele. Então Deus sempre teve que adotar um filho. João foi um filho adotado. Todo filho adotado, ele diz: a ele ouvi. Então a noiva, a esposa, tem ouvido a João profetizando outra vez essa mensagem. Voltamos ao nascimento. Você nasceu, mas não confia só no nascimento. Você precisa o poder, essa dinâmica, para entrar nesse nascimento, para que haja uma mudança. Porque o batismo do Espírito Santo é o poder que entra nesse nascimento. Ele vai entrando. Você vai se alimentando, vai crescendo, vai se fortificando. Meus irmãos, nosso tempo já está passando. E quando a gente fala demais, a gente começa a repetir. Mas a gente pode continuar depois, né? Somente
uma pequena introdução para a gente entender o que é nascer de novo. Ficamos de pé. Querido e amado Pai, só o Senhor para abrir os olhos do nosso entendimento, como São Lucas capítulo 24. Então, quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. Pai, ajuda cada filho e filha e dê a tua bênção, dê o batismo do Espírito Santo dentro deste nascimento, que eles têm nascido nesta mensagem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentar um pouquinho enquanto nosso irmão Márcio vem ler os pedidos.